Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a gerenciar as procedures e funções que nós temos armazenadas no banco de dados. Então vamos conectar aqui. Através de uma ferramenta gráfica, facilmente nós conseguimos saber quais as procedures e quais as functions que nós temos no banco de dados. Veja, por aqui fica fácil de saber. Agora, se eu estiver num ambiente em que eu não tenho uma ferramenta gráfica e tenho somente o SQL Plus, vamos conectar aqui também no mesmo usuário, aqui eu não tenho o recurso de forma gráfica para saber os meus objetos, né? Então, por aqui é só via SQL. E é muito comum nós irmos para uma determinada empresa onde nós não temos nenhuma interface fora do que vem direto com a própria Oracle instalado, né, por políticas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o SQL Plus é uma ferramenta que, independente de onde vocês estiverem, ela vai estar instalada, porque ela vem junto com a instalação do produto, do banco ou de qualquer ferramenta do Oracle, né? Então, com ela a gente vai ter em qualquer lugar, tá? Então, a Oracle, quando desenvolveu essa parte gráfica, ela consultou alguns objetos internos dentro do dicionário de dados para fazer essa interface, tá? Que nós também podemos consultar num cenário como esse daqui. Então, por exemplo, se eu quero saber quais os objetos que eu tenho cadastrado no meu banco de dados, existe uma tabela interna chamada User Objects. Quando eu rodo um select nela, veja, para todo e qualquer objeto que eu tenho dentro do meu usuário, que eu estou aqui no usuário POS, né, eu tenho guardado lá as definições aqui dentro da User Objects. Tá? Então, uma definição importante que nós vamos ter aí, por exemplo, é o status de um objeto, né? Que eu tenho a minha coluninha aqui, ó, definida. A gente espera que todos os objetos que eu tenha no meu usuário estejam válidos, porque aí eu sei que eles estão disponíveis para utilização, tá? Mas, por exemplo, quando eu crio uma procedure, quando eu crio uma função com erros de compilação, esse status se encontra inválido. E aí eu não consigo executar esse objeto, tá? Então veja, eu tenho aqui o nome do objeto, o tipo dele aqui, object type, pode ser procedure, table, index, view, né? Então, para eu saber os que nós criamos recentemente, onde o object type in procedure, function, view. Se eu mando rodar isso daqui, ele já me traz lá. Veja, nessa parte aqui, ó, são só as procedures. Então, é como se eu tivesse feito o filtro object type igual a procedure. Então, ele vai trazer, por exemplo, se eu tivesse feito aqui só procedure, se eu cortar o comando aqui, ó, mandar rodar, ele vai trazer as mesmas 3 procedures que eu estou enxergando aqui na ferramenta gráfica. Agora, isso é muito útil quando eu rodo aqui, ó. Dá um set lines 500 aqui. Olha só. Eu consigo facilmente identificar os meus objetos dentro do banco de dados e se eles estão válidos, né? Então, a data da última recompilação, a data que os objetos foram criados, né? Então, ou eu uso sem modo gráfico, ou eu uso o modo gráfico. E mesmo trabalhando com modo gráfico, eu consigo, com toda certeza, utilizar os recursos do meu dicionário de dados para tal, né? Que é o primeiro método, primeira forma que nós temos
para fazer o gerenciamento de objetos, ou seja, de procedures ou de funções, através de uma tabela interna do Oracle chamado User Objects. Tá? Então, isso é extremamente importante. Ok? Outra forma que eu tenho para gerenciar um objeto é a situação em que eu preciso saber do código-fonte desse objeto. Né? Então, por exemplo, a PRC Func. O que esse cara faz? Né? Via ferramenta gráfica, veja, o simples fato de eu ter clicado em cima dela, ele já me trouxe aqui para o meu código-fonte. E se eu tivesse nesse ambiente aqui, como que eu vejo o código-fonte aqui da minha PRC Func? Eu não tenho como simplesmente dar um clique em algum lugar, porque ele não é gráfico, né? Então eu tenho que ter também uma forma para que eu possa gerir, ou que eu possa gerenciar, ou descobrir o que aquele determinado objeto faz, ou seja, qual é o código-fonte que aquele determinado objeto possui. Uma vez que esse objeto está dentro do meu banco de dados, eu sempre tenho como descobrir qual é a forma, ou melhor, qual é o código PLSQL que tem aquele determinado objeto. Tá? Então, para isso, o Oracle tem uma outra tabela chamada User Source. User Source, né? Fazer um select asterisco sem filtrar um objeto aqui não tem muito sentido, né? Porque ele vai trazer todos os objetos com todos os seus códigos fontes, né? Então, por exemplo, olha só, a PRC mensagem, tá lá, procedure, PRC mensagem, is, begin, dbms, end. A PRC func, a PRC empregado, enfim. Né? Então, normalmente a gente vem aqui, ó, e coloca lá uma condição, né? Então a gente faz um select na user objects para descobrir quais são os objetos, tá? E depois fazemos um select na user source filtrando aquele determinado objeto que me interessa, né? Então, onde o name igual PRC Func, tá? Então eu posso selecionar um asterisco, que ele vai trazer o nome do objeto, o tipo, a linha ou direto o texto. Né? Ao invés de colocar o asterisco, eu posso selecionar aqui a minha coluninha de nome text, que aí eu já tenho direto o meu código fonte. Então se eu rodo isso daqui no SQL Plus, olha só, perfeito o meu código fonte, inclusive com indentação. Né? A única coisa que ele não guarda é o create or replace, mas se eu pegar, por exemplo, isso aqui, dar um Ctrl C, abro um bloco de notas, dou um Ctrl V, coloco o create or replace aqui, e tiro esse texto que ele colocou aqui embaixo, estou com o meu código fonte original, como foi feito. Né? Então olha que rapidez, que agilidade que eu tenho para descobrir um código fonte de um objeto, mesmo que eu não tenha uma interface gráfica, né? Como eu mostrei, via interface gráfica é muito tranquilo, né? Basta eu clicar no objeto, ele já me traz. Internamente, essa interface gráfica está fazendo o select que eu acabei de fazer, que é o text na user source, filtrando o nome do objeto que eu selecionei, que aqui no exemplo é o PRC Func. Então ele me mostra todo esse meu código fonte. Tá? Muito bom. Nós temos um outro objeto para analisarmos também, que ele se chama User Errors. Vamos fazer um select a princípio nele. User Errors. Esse cara é muito interessante. Então eu vou rodar aqui, perceba que ele não me trouxe nada. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, eu não tenho nenhum objeto, seja ele procedure, seja ele uma função, que está com um xizinho em vermelho aqui, significando que o objeto está inválido.
que na prática um objeto inválido significa que ele está com erros de compilação. Tá? Então, é muito comum. Vamos simular um teste aqui. Ó. Vou criar uma procedure. Create or replace procedure prc test is begin end. dbms output.putline olá. E não vou colocar o parênteses. Aqui, para fazer de forma correta, deveria ter esse parênteses aqui. Mas não vou pôr. Vou deixar em branco. Vamos imaginar que eu tenha esquecido. Tá? E vou criar esse meu objeto no banco. Não importa se eu crio por aqui ou se eu crio por aqui, o objeto vai ser criado. Veja só. Então tá lá, objeto prc teste compilado ou criado. Tanto é que se eu der um atualizar aqui, ó, olha só, ele criou, tá? Porém, olha a diferença para os demais. Ele está com um xizinho vermelho. Ele está inválido. Se eu fizer um select aqui na user objects, pegando as minhas procedures, vamos ver. Cadê a prc teste? A última. O status, olha a diferença, inválido. Então isso é o que significa esse xizinho vermelho que ele coloca aqui no nome do meu objeto. Ele está criado no banco, porém inválido. Inválido significa o quê? Significa que ele está com erro de compilação. Eu não sei, a princípio, que erro é esse, mas é fato, esse objeto está errado. Tá? Então, para eu descobrir o erro, eu posso fazer um select aqui na user errors, onde o name igual ao objeto que se encontra inválido, que é o meu prc teste. Então, quando eu mando rodar, olha só, ele está me sinalizando que o erro está na linha 3, coluna 30, encontrou o símbolo ponto e vírgula, quando esperava um dos seguintes, ou um fecha parênteses, ou um vírgula, um asterisco, e assim por diante. Tá? E olha só, quando eu venho aqui no meu objeto, eu tenho a opção de erros aqui também. Ó. Perceba que é exatamente a mesma coisa. Né? Então, essa opção de erros aqui, ele fez o select que eu acabei de fazer. Né? Então, a ferramenta gráfica, ele juntou aqui ó, a linha, a coluna. 3,30. Olha o meu select. Linha 3, posição ou coluna 30 e o descritivo do erro. Veja que aqui está o descritivo do erro mais adiante. Tá? Então veja, a ferramenta prática ela é muito interessante, muito útil, mas internamente nada mais ela está fazendo do que selects dentro dos objetos do dicionário de dados Oracle, que nós podemos fazer também, como eu já mencionei. Se eu estou num ambiente que não é gráfico, como esse, se eu rodo esse meu select aqui, ó, eu consigo identificar também que o objeto está inválido. Vamos diminuir um pouquinho a coluna call object name, format a 20. Então é só diminuir essa minha coluna aqui que estava bem grandona, deixei ela um pouquinho menor. Por que isso? Porque aí eu trago o status para cá e não preciso ficar correndo com a barra para lá. Fica mais fácil. Tá? Então veja, em um ambiente não gráfico, eu também consigo perceber que a procedure prc teste está inválida. Então não tem diferença para mim, como programador, se eu estou usando essa ferramenta ou se eu estou usando essa. Essa tem o facilitador, tem uma imagem com o xizinho em vermelho. Aqui eu estou vendo, está inválido. Aqui na ferramenta gráfica, eu vou direto nela e eu tenho o erro. Ah, tudo bem. Aqui eu consigo também rodar o mesmo select aqui
Posso até não pegar o asterisco, vamos pegar aqui, ó, o line, vírgula, position, vírgula, text. Fica mais prático, né? E eu rodo o meu select aqui, ó. Olha só, linha 3, coluna 30, um erro de PLSQL, prefixo PLS, encontrou o símbolo ponto e vírgula, quando esperava um dos seguintes, tá? Então, não faz diferença usar uma ferramenta como essa ou usar uma ferramenta gráfica, tá? O fato é, as duas fazem exatamente a mesma coisa, os mesmos selects rodam perfeitamente, tá? E eu tenho só que corrigir esse meu código fonte para que esse status aqui, né, fique válido novamente, tá? Então, se eu pegar aqui o meu código que eu fiz, colocar o parêntese que eu havia esquecido e mandar executar de novo, ele disse agora que o objeto foi compilado. Quando ele fala compilado, significa que ele foi criado. Se eu dar um atualizar aqui, ó, já não está mais inválido. Se eu rodar esse meu select na user objects novamente, ele estava inválido, agora está válido. Então veja, resolvi o meu problema, acertei o meu objeto que estava com erros de compilação, tá? Então é extremamente útil a user search, user errors e user objects. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.